a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do... e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus a fazer. E então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Amém? Assim são vós nas mãos do Senhor. E ninguém escapa das mãos dele. Eu queria que você sentasse. Amém? Glória a Deus. Nós vemos pessoas que elas são conhecidas, reconhecidas, e às vezes elas sobem para cantar no altar, sobem para pregar, elas sobem nariz empinado, elas sobem com suas roupas de marca, e elas sobem falando palavras difíceis, que às vezes o irmão olha, vai comer depois do culto, ou vai ser agora, porque não entendem. Mas o nosso Deus é muito simples. O nosso Deus é Deus que conhece a pessoa como ela é. E quando ele conhece a pessoa como ela é, ele vê a pessoa como ela tem sido. E Deus, ele agrada daquele que é humilde na presença dele. Ele diz: de graça eu te dou, e de graça eu prego, eu louvo. Hoje nós não vemos muitas pessoas que subiam no altar, na mídia, sumiram. Você lembra de um cantor que você seguiu muito aí? Você não vê ele mais. Você cantava no seu serviço, cantava dentro do ônibus, cantava no carro dirigindo, porque a glória do Senhor, ele não divide. Eu revelo, eu curo. Não. Ninguém revela, ninguém cura, ninguém prega, se não for pelo Espírito Santo. O vaso é conhecido pelo que ele é, na sua humildade, não na sua exaltação. Eu vejo quando o Senhor, ele diz aqui na palavra dele, em Jeremias, ele trazendo essa revelação, que ele nos olha como um vaso, e todos os dias nós acordamos como vaso. Nós acordamos como um vaso quebrado, acordamos como um vaso vazio, acordamos como um vaso sem brilho. E quando nós olhamos no espelho, né, igual eu hoje olhei pela manhã e falei: meu Deus, estou acabado. Né, 2 dias sem dormir, eu estou acabado. Mas quando eu olho para o espelho, que eu vejo, eu creio naquele que me fortalece. Eu creio que eu sou a imagem dele. Então, mesmo acabado, eu sou bonito, porque eu sou a imagem dele. Mas a beleza que você olha no espelho não é exterior, é interior, é da alma. E Deus conhece a sua alma, conhece a sua vida, conhece o seu ser. Ele sabe quando você está realmente vazio. O vaso não é conhecido como um vaso lá no shopping. Um vaso bonito, lindo, que você fala assim: quanto que é esse vaso? 2.000. 2.000 um vaso desse? Lá na feirinha do Palmitão, eu compro bem metade. Mas esse vaso é diferente. Ele é indiano. E quando a gente vê assim, o vaso veio da Índia. Veio lá do outro lado. Mas nós viemos do céu. Nós viemos da mão do Criador. E quando eu vejo aquele vaso que olha lá dentro, eu falo assim: uai, mas esse vaso está vazio. Mas aí você vai ter que comprar terra. Que terra? Aí você vai olhar, tem um saquinho de terra preta.
para você plantar algo dentro do vaso, para ficar bonito, para enfeitar a sua casa, a varanda, a igreja. Só que vaso não tem que ser enterrado. O vaso não tem que ser um vaso cheio de terra. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo. O vaso, para ter valor, ele tem que ter o Espírito Santo dentro dele. O vaso, para ele ter valor, ele não pode ser um vaso sujo. Não estou dizendo sujo por fora, não. Estou dizendo sujo por dentro. O vaso, para ele ser um vaso de valor, ele tem que ter azeite. Pastor, mas tem dias que eu não consigo nem orar. E olha que eu perco o sono e não consigo orar. É vaso que não tem azeite. É o vaso que precisa buscar e descer à casa do oleiro. Porque você não vai encontrar azeite naquela vendinha do seu José. Você não vai encontrar o azeite no supermercado. Não, você vai encontrar azeite do céu. Quando o Senhor chegou ali no livro de Mateus 25, ele diz assim que havia 10 virgens. 5 eram prudentes, mas 5 eram nessas. E ele então, chega naquela hora, ele vem buscar a sua noiva. E eu vejo que é tão tremendo que, pouco tempo, eu fui a um casamento. E chegando nesse casamento, eu vi algo que me chamou muita atenção. E ali, quando eu chego, eu já vou entrando, e tinha uma mulher sentada, toda de branco. Eu olhei assim, eu falei, será que essa é a noiva? E nós sentamos e estamos olhando, porque de longe. Aí, quando eu vi, começou a tocar uma música. Não aquela música, que vem a noiva. Começou a música de Hosana vem Jesus. Aí começou aquele louvor, lá vem o noivo. E ele entrava dentro da igreja. E não era a noiva que entrava, era o noivo. Eu não quero nem saber onde você vai estar no dia que o noivo chegar. Você vai estar deitado, dormindo, descansando o sono do justo? Ou onde você vai estar dentro da igreja louvando, como esse louvor lindo, maravilhoso hoje, glorificando, exaltando o nome dele. Mas ele tem a promessa dele, que está lá em Coríntios, que fazer isso em memória de mim até que eu volte. Até que eu venha. Então ele quer preparar. E agora muitos estão aí vazios porque não estão preparando o preparo do Senhor. E ele está voltando, então ele diz assim, você está num culto de libertação? Quer ser liberto? Para ser liberto tem que ser vaso. Porque ele vai ocupar um espaço onde o vaso de Deus, ele não tem tampa. O vaso de Deus, ele é aberto para Deus. Tem vaso que ele tampa e a glória de Deus nem bate. Ele busca, mas não recebe, porque ele tem o vaso tampado. Como que a glória vai entrar? Porque ele está tampando o vaso. Desceu agora. Ele está tampando o vaso porque ele não quer deixar as coisas de Deus entrar. Ele quer deixar as coisas da carne atuar. E eu vejo aqui que há vasos quebrados. Por que há vasos quebrados? Porque há vasos... Deus não quebra o vaso. Nós é que trincamos por não ter azeite e o vaso seca e ele trinca. Mas o vaso que recebe da olaria, o vaso que recebe, esse vaso, ele é purificado, ele é um vaso do oleiro. E eu quero nessa noite ser vaso do oleiro. Eu não quero ser um vaso da minha esposa, um vaso dos meus filhos, um vaso do meu patrão. Eu não quero ser um vaso qualquer. Eu quero ser um vaso de Deus. Porque na hora que eu começar a sentir quebrando, eu vou dentro da palavra que diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Aleluia. E aqui eu vejo que esse vaso, ele começou a dar um problema. E mais ainda, porque a mão do Senhor, ela tem poder de restaurar tudo aquilo que está perdido. Lá no livro de Gênesis,
Ele fez a criação dele, formou céus, estrelas, luminares e tudo mais, répteis. Mas ele haja isso, haja aquilo, haja mais e haja, mas quando ele chegou, olhando ali a Trindade, né, que trabalham juntos, em um só, ele disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Mas como façamos o homem? Aí, olha lá, e olha a água, e pega, e faz um barro, e faz um boneco. O orgulho, quando ficou pronto aquele boneco, aquele bonequinho de barro, e ele olhando aquele bonequinho de barro, ele fala o quê? Falta alguma coisa nesse bonequinho. Falta alguma coisa. Então ele enche o peito e sopra. E ele entrou dentro do homem. Ele entrou dentro do vaso. E onde Deus está, algo tem que acontecer na nossa vida. A palavra mesmo, ela diz, o que o seu coração está cheio, é o que a sua boca vai falar. O que a sua vida está cheia, é como você vai transparecer. Eu me sinto como um vaso. Eu não estou dizendo como um espelho, né? Com o espelho trincado, ele é feio, mas quando tem um espelho certinho, você olha. Mas eu me sinto como um vaso, porque as pessoas têm que me olhar como vaso. Elas não têm que olhar como um reflexo deles, não. Porque se eles me olhar como vaso, eles vão ver que eu sou de Jesus. Lá vai um crente passando ali. Aí o outro olha assim e fala assim, e conheço. Crente igual aquele, tá cheio lá no inferno. O cara chega, vai para a igreja todo dia, chega em casa, bate na mulher, bate nos filhos, espanca. Crente igual aquele lá, ele fala palavrão dentro de casa. Crente igual aquele, carrega a Bíblia, mas também está lá debaixo da pia, tomando uma quentinha. Crente igual aquele, que não sai do WhatsApp, ó, traindo, que não sai do WhatsApp ouvindo música do mundo, rindo nos memes. Crente igual esse, no inferno está cheio. Lá vai um crente, ó, aquele ali é vaso. Oh, labassurianda, aramaná, quem é vaso aí? Essa noite é uma noite de libertação. Eu ainda falei com o pastor, pastor, é eu mesmo? É. Então prepara que Deus vai libertar muita gente nessa noite. Deus vai libertar você nessa noite porque Ele te chamou como vaso. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Pastor, mas eu sou chamado, eu faço isso, eu faço aquilo. Meu irmão, Deus vai te pegar hoje e vai levar lá na casa do oleiro, que você vai ser vaso de verdade. Porque não adianta ser crente, subir no altar e andar olhando assim ou não. O crente tem que olhar mesmo para a casa do oleiro, para ele lembrar, eu não posso pecar, eu não posso voltar para trás. Eu tenho que permanecer na presença do Senhor. Porque eu tenho que ser cheio, eu tenho que mostrar que eu sou. E quando eu vejo aqui, quando ele diz assim, que como o vaso, né, ele quebrou, eu vou fazer outro vaso. Então eu vou levar como oleiro, eu vou levar lá na casa do oleiro e vou pôr sobre as rodas. O vaso, ele tem que ser vaso, não é pela metade. O vaso, ele tem que ser um vaso de Deus. Quando você pega um vaso e você vai moldando o vaso, se não tiver uma liga, ele não vale nada, esse vaso não vai ser um vaso. Então é a mesma coisa, o vaso tem que ser pela mão de Deus. Quando o seu filho nasce, você fala, Senhor, muito obrigado, esse menino vai crescer e vai ser homem de Deus. Quando você olha para o menino e fala assim, não, ele não pode puxar o pai dele, misericórdia. Não, você tem que cortar já, fala, não, esse menino vai ser um vaso de Deus. É assim, você tem que saber e ter entendimento como quebrar maldições. Eu sempre falo que até o nome, você tem que escolher o nome do seu filho. Você não pode colocar um nome qualquer. Tem nomes que são maldições, mas tem nomes que são bênçãos. Quando você for colocar o nome do seu filho, vê o significado do nome, é muito importante. Porque senão você vai ter um preço a pagar muito caro por causa do nome. Então nós temos que cuidar do que é nosso. Mas primeiro,
Não é igual aquele que disse assim, Senhor, Senhor, aí ele vai ver aquela onda vindo, e ele então começa ali, Deus repreende o vento, o mar. E quando ele olha assim, o mar estava quieto. Deus estava no barco. E eu creio que se Jesus, ele não tivesse naquele barco, como ele disse, homens de pequena fé, por que temeis? Então significa, se Jesus não tivesse no barco, se eles tivessem fé, também iria acontecer. Mas agora, olha para você. Você pode estar aqui nesta campanha para salvar a sua família. Quem quer salvar a família aí? Quem quer subir com a família e morar no céu com a família? Mas eu quero te dar um conselho. Você que está tentando salvar a sua família, eu aprendi isso. Salva-se primeiro. Eu preciso te falar isso, salva primeiro. Talvez o seu barquinho está afundando a onda, e você está tentando olhar, minha família está afundando, e você também está afundando. Primeiro você tem que se salvar para salvar a sua família. Você vai tudo morrer junto. O diabo vai bagunçar tudo. Então salva-se primeiro e depois salva a sua família. Tem gente que pega envelope, paga preço e está sempre a mesma coisa, mas ele não quer se salvar primeiro. Você lembra que eu te falei no início dessa mensagem? Primeiro eu tenho que salvar a minha família, eu tenho que me salvar, eu tenho que salvar meus amigos, eu tenho que salvar todos, mas eu tenho que ser vaso na presença do Senhor. Eu tenho que fazer uma campanha, primeiramente, para minha libertação. Eu tenho que fazer uma campanha para me tirar o ódio, a raiva da minha sogra. Porque se eu tiver com raiva, ódio é um impedimento. Eu tenho que lutar e orar e pedir Deus para Ele me abençoar financeiramente, para me pagar aquele que eu devo. Eu tenho que pedir Deus para me ser fiel. Primeiramente, para receber minha bênção, eu tenho que ser dizimista na minha igreja. Eu tenho que ser ofertante na minha igreja. Como me repreendereis? Como que eu vou repreender o devorador aqui? No dízimo e nas ofertas. Como que eu vou ser abençoado? Eu tenho que ser bênção para o meu pastor primeiro. Eu tenho que ser bênção para os céus. Aí depois que eu buscar as coisas do alto, as outras coisas me serão acrescentadas. Vaso, ele tem que ser. Porque naquele dia, como eu li ali em Mateus 25, naquele dia, não adianta bater na porta. Não adianta correr. Porque nem do lugar você vai sair. Mas eu tenho que buscar primeiro as coisas do reino. Mas eu tenho que ser bênção. Eu tenho que me salvar primeiro. Eu tenho que ser aquele crente que vai passar lá. Eles vão falar, aquele é vaso. Aquele é vaso. Toda vez que passa tem roupeio. Aquele é vaso. É isso que você tem que ser, vaso. Eu não sou aquele pastor de gritar, pular no altar, né? Mas eu sou um pastor que está trazendo uma palavra de Deus, que Ele está falando que você tem que ser vaso. Ele está falando uma palavra aqui que você tem que ser e tem que estar cheio do azeite. Sua lamparina tem que estar acesa de dia. Quando eu servi o diabo, eu fui pai de santo muitos anos, fui consagrado a príncipe de Exu. E lá para a gente chamar os guias, chamar quem já mexeu aqui sabe, eu tinha que acender vela. Hoje eu não preciso acender vela. Porque o meu Jesus já é a luz. Clamar-me-eis e me buscareis. Então quando você busca Ele, o lugar já está liberado. Já tem anjos guerreando. Quando você busca, já tem homens trabalhando ao seu favor. As portas já começam a se abrir ao seu favor. Não, hoje está diferente aqui em casa. O homem está mudado. Sabe por quê? Porque você deu lugar para Deus. Não que Ele mudou por ele, que Ele não ia mudar. Mas Ele mudou, ela mudou, porque Deus agiu na sua oração. Deus agiu no seu ato, como você se demonstra para Ele. Se você vai ali e coloca um dinheiro na poupança, vai render.
É mixaria, mas vai render. Quando você busca Deus, você agrada a Deus, rende também bênçãos na sua vida. E ele não fala que ele vai dobrar as bênçãos, ele fala que ele vai multiplicar na sua vida. Você está entendendo a mensagem que Deus está falando? Você está entendendo que não adianta ir lá no shopping comprar um vaso que tem aquele selinho, se não tiver o selo do Espírito Santo, não vale nada? Você imaginou com aquele vaso, ele pode ter uma terrinha lá, mas se não tiver o sangue de Jesus, ele não vale nada? Tem que estar cheio da presença de Deus. A palavra fala que ele veio para salvar, curar e libertar. Não adianta você entrar aqui e pedir carro do ano, casa de 3 andares, pedir um marido lindo, bonito, maravilhoso e cheiroso. Não, você tem que pedir um homem de Deus que vai subir no altar e vai pregar a palavra do Senhor. Isso é pedido. Aquela casa eu não vou pedir para mim não, aquela casa é para Deus. O filho eu não vou pedir para mim não, o filho eu vou pedir para Deus. Primeiro é buscar o reino. Primeiro é agradar o coração de Deus. Ana, ela em Samuel, ela pediu o quê? Ela pediu um filho. E toda vez ela pediu um filho. E aí? Ela queria o quê? Para ela. Para mostrar para a Penina, para Elcana. Não, mas o dia que ela falou, Senhor, eu quero mostrar para o Senhor que eu te louvo. Me dá um filho que eu vou te dar ele para o seu templo. E vai te seguir por resto da vida. Que mãe que faz isso? Tem um filho, depois põe na cestinha, põe lá no altar. Fala assim, esse filho é do Senhor. Não, e depois que ela deu o filho, o coração não fechou não. Ela voltou lá, mandou os homens vir trazer uma primícia. Encheu o altar. Sabe por quê? Porque ela tinha um coração direcionado ao Senhor. Ela era vaso de Deus. Ela reconheceu que ela precisava primeiro de Deus. Sabe o que Deus fez? Deu mais filhos para ela. Deus vai te dar uma bênção multiplicada. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua história. Fala com Deus. Deus, eu estou buscando para mim. Não, eu estou buscando para Ele. Deus fala assim, não. Busca primeiro para você, mas na minha direção. E eu vou trabalhar, e vou agir, vou fazer conforme está o seu coração. Eita, cantaramanai. Xarabaço, bricandarébia. Deus, quando Ele olha, minha irmã, Ele olha como vaso, tá? Entende isso? Agora eu vou te dizer uma coisa. Não adianta ser durão, não. Não adianta falar assim, pisou no meu calo? Nem quero saber, não. Sabe por quê? Acabei de dizer, Deus olha para o vaso. O que é o vaso para você? O vaso é sensível. O vaso é um barro. O vaso, se você pegar ele e fazer assim, ó, ele cai e quebra, desmancha. Por isso que o vaso é sensível. Não adianta ser um vaso duro e falar, eu tenho resistência. Não, o vaso é fraco. Quem vai sustentar o vaso chama-se Jesus. Não espera no homem. Não espera no dinheiro. Se Deus te deu uma bênção essa semana, glorifica Ele. Muito obrigado, Senhor, porque eu recebi a bênção essa semana. Se lá na sua casa o azeite está lá, obrigado, Senhor, pelo azeite, obrigado pelo arroz, obrigado pelo açúcar. Senhor, obrigado que eu paguei o aluguel. Oh, glória, muito obrigado, Deus. Oh, Deus, obrigado. Olha, meus filhos acordaram. Tem casas que o Covid nem passou na porta. Nem na porta. Mas será que você merece? Não, eu nem mereço. Não, é pela misericórdia. Tem casa que Deus tem assim, abençoado. Tem pessoas que estão 6 meses desempregados. Pergunta aí se está faltando alguma coisa. Não falta nada, porque Deus é misericordioso. Tem pessoas que nem são fiéis. Mas pergunta aí, tem adoecido alguém da sua família? Não. Porque Deus conhece o vaso. Quando Jó, Deus tocou, permitindo que o diabo fosse lá e bagunçasse a vida dele, tirasse seus 10 filhinhos. Porque Deus conhecia. Agora imagina você, Deus,
ele tocar num filho seu. No seu irmão, você quase nem liga às vezes para ele. Só de vez em quando o zap. Está aqui. Tá? Agora imagina tocar. Você não ia aguentar. Você não ia aguentar. Você ia pedir oração para todo mundo. Eu só essa semana no meu zap, meu Face, no Message, eu recebi mais de 60 pessoas pedindo para me orar pelo um casal que teve um acidente de moto aqui no bairro. Ela é até filha do Preto, amigo meu. Lá na igreja tinha 4 pedindo oração para eles também. Olha só para você ver. Se for o propósito de Deus, vai levar. Se não for, vai estar amanhã glorificando o nome do Senhor. Tudo é propósito de Deus. Mas o nosso Deus é tão misericordioso que Ele age naquilo que a gente nem espera. Deus muda. Deus há poucos dias tirou uma pessoa lá do leito. Estava seco, praticamente quase, o pulmão. Já não tinha. Claro que depois voltou com alguma sequela, mas voltou. E está na igreja. Tem gente, até os médicos falaram, pode avisar a família que não passa. Está lá dando uns glória a Deus, aleluia. É a oportunidade que Deus dá para a gente. E todos os dias Deus te dá uma oportunidade. Às vezes você não vê, mas vê um carro desgovernado, o senhor faz assim, pega no freio, leva ele até onde ele tem que ir. E por sua causa, alguém foi salvo dentro daquele carro. Esses dias eu entreguei para a menina, trabalha no SAMU, entreguei para ela na igreja da revelação, por sua causa ontem, aconteceu isso, isso e isso. E por sua causa ontem, a sua amiga teve livramento. Ela chorou. Está vendo? Até por nossa causa, Deus salva um ônibus inteiro de gente. Porque há um justo dentro daquele ônibus. Por causa de um justo. Sequer, Deus salva uma nação. Agora eu te pergunto, que vaso você é? Será que é um vaso que Deus vai olhar lá dentro e vai falar assim, para o ônibus. Aí passa, aquela carreta, agora pode vir. Porque tem um justo dentro desse ônibus. Às vezes o avião vai cair assim, tá lá escrito, vai morrer acidente de avião. Aí vem um avião cair em cima da casa do cara, o cara morre. Aí quando o avião vai, Deus vira o trajeto, leva ele lá em Confins, ele baixa. Aquele avião ali, aquelas pessoas foram salvas. E merece aquele povo que fica ligando só para dinheiro, que prejudica os funcionários, até a família. Mas Deus é misericordioso. E é por sua causa Deus faz assim com o avião, leva lá em Confins, porque Ele conhece o vaso que Ele tem. Pastor, será que lá em casa ele é vaso? É vaso. É vaso porque você pede por ele. Você dobra o seu joelho e fala, Deus, salva a minha família. Por isso que entra aquela promessa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lembra de quando você era. Agora lembra onde você está sentado aí agora. Você não era nada, não era ninguém. Você era simplesmente um vaso vazio que andava por aí perdido. E quando tinha vontade de ter amigos, sentava numa mesa, bebia. Porque nem todos nascem no berço evangélico. Eu olho para meus filhos, eu dou glória a Deus porque eles nasceram num berço evangélico. Mas eu não sei quando crescerem mais, fizerem seus 18, 19, 20, 25 anos. O meu menino já falou, pai, eu não quero ser pastor. Falei com ele assim, filho, não precisa ser pastor. Seja fiel. Aleluia. Não precisa ser pastor. Nem quero que ele sofra, né? Mas se tiver um chamado, você não vai poder sair dele. Seja um líder, né? Louvor, seja um líder. Seja alguém que vai servir ao Senhor. Porque aquele que serve será servido. A palavra fala que se eu servir, eu vou ser servido. E eu preciso estar dentro, porque o que vai me libertar é a palavra. Avivamento não é eu estar aqui dando glória a Deus pulando no altar, não é eu estar aí dando glória a Deus e pulando. O avivamento chama-se Bíblia, chama-se palavra. Esse é o maior avivamento. Tem gente que fala meia língua de língua estranha lá, não conhece da palavra.
Não conhece da palavra. Tem gente que pula na igreja, e tal, que o obreiro tem que ficar segurando ele, falando ali, ó, e dando trabalho para 3, 4 obreiros. Mas não vive a palavra. Chama crente de repleplé. Crente de repleplé. Quer ser liberto? Não seja crente de repleplé, não. Seja um crente avivado na palavra. Né? O pastor Léo acabou de falar, né, que tem estudo, né, bíblico. Seja um crente de estudo. Na nossa igreja lá, nós ensinamos isso. Tem dias lá na nossa igreja que parece culto. A escola bíblica dominical. Por quê? Nós colocamos um monte de cadeiras, assim, vai chegando, eles mesmo vão pegar nas cadeiras e vão vendo. Tem gente de outras igrejas indo para a nossa igreja, porque a igreja deles não tem. Olha a sede que tem muita gente. E nós temos o privilégio de ter um culto aqui de estudo bíblico na igreja. É isso, tem que comer, tem que aproveitar, tem que alimentar. Tem que ser vaso cheio. O vaso não pode ser vazio. Onde está escrito, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Irmão, me ajuda aí que eu não sei. Todo mundo sabe, católico sabe, espírita sabe, macumbeiro, até eu sabia quando estava na macumba, onde estava escrito, Senhor, meu pastor, mas tem crente que não interessa nisso aqui, ó. Ele não quer ser avivado, ele quer vir num culto de bênção, aonde Deus vai prosperar, onde Deus vai dar marido, vai dar casa, vai dar carro. Não, meu irmão, Jesus veio salvar, curar e libertar. Eu tenho que ser cheio para me receber do alto. Tem que ser cheio. Todo dia abre a palavra. Ah, não entendi não, deixa eu ver, eu acho que eu tenho o zap aqui do pastor da igreja lá. Anotou, tira uma foto. Pastor, me explica aqui, ele vai te explicar. Porque ele nasceu para isso. E você nasceu para aprender e um dia você vai ensinar. Ninguém nasceu sabendo o ABC, ninguém nasceu sabendo a matemática ou sabendo 1 mais 1. Nós aprendemos através de interesse. Tem que ser vaso interesseiro. Porque Jesus está às portas. Aliás, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. E eu só vou entrar na porta se eu não for salteador. Sabe o que é salteador? Que pula. Cada dia está no lugar. Hoje eu vou lá na igreja do pastor Léo. Porque o culto lá hoje pega fogo. Vou lá. Amanhã, vou lá na igreja do pastor Luiz, porque lá o culto hoje pega fogo. Mas você não está na igreja. Não, lá aquele dia, outro dia. Ele não crente, ele nunca. Vou lá na igreja do pastor Braulio, porque aí esse dia lá tem revelação, tem profecia, tem visão, tem cura, tem não sei o que lá e tal. Meu irmão, crente que visita a igreja, não cria raiz. Crente tem que ter raiz. É gostoso de vez em quando visitar uma igreja. Não estou falando que você não pode, não. É gostoso. Mas tem que criar raiz. Tem que procurar o pastor e falar assim, pastor, estou gostando da sua igreja. Não, é bom demais. Eu vou congregar aqui. O que eu preciso para congregar aqui? Primeiro você tem que ter interesse pela palavra. Porque eu não vou deixar você no banco. Você tem que crescer. Crente tem que crescer. O vaso tem que crescer. Toda semana Deus pega o vasinho, leva na cadoleira e acrescenta mais uma coisinha para ele. E vai crescendo. Eu não estou falando crescer de tamanho, não, que eu não cresci. Mas tem que crescer de atitudes. Tem que crescer de fé, tem que crescer de esperança. Esse é o verdadeiro crente. Quem quer ser vaso de Deus aí? Mas eu estou fazendo isso e isso. Não é impedimento, não. Eu fumava 2 maços por dia. Quase todos os dias eu ia para as boates, gastava 2.000 por dia. E um dia eu vou vir contar meu testemunho, pastor. E um dia eu olhei para o céu e falei, Deus, eu quero mudar. Mas os dons que eu tenho aqui, eu também quero ter lá fora. Fazer para esse homem de branco. E eu não brinquei com Deus. Estou até hoje. Já tem muitos anos. Eu tenho minha primeira Bíblia até hoje. Aliás, a segunda que eu ganhei uma pequena. Vaso. Ele tem que ter azeite dentro dele.
E o azeite é tudo isso que nós falamos. Primeira coisa que eu vou ter que fazer para mim ser azeite é perdoar o meu inimigo. Uma vez eu tive que perdoar uma pessoa. Me levou um dinheiro, e olha que eu estava na presença de Deus. E eu perdoei ele logo no início, porque eu sabia que estava me impedindo de receber algo. E depois que eu perdoei essa pessoa que me fez mal, a minha vida virou outra. Mas perdoei mesmo, não adianta eu perdoar, ó. Está perdoado, hein? Depois ficar só assim, tomara que morre. Tomara que morre. Não aguento ver a cara dele. Dá vontade até de vomitar. Não, meu irmão. Tem que ver a cara do cara, olhar para ele assim, ó. E perdoar. Tudo supera e tudo suporta. O amor nunca falha. É difícil, vai trabalhando. Deus vai limpando o vaso todos os dias. Porque, pastor, já falou 2 vezes de perdoar. É porque tem 6 pessoas aqui que não perdoou ainda. E Deus está falando comigo assim, que você precisa perdoar. Posso chamar aqui à frente, pastor? Já estou terminando, amém? Eu tenho ainda 2 minutos. 2 minutos é bom, né? Amém? Eu queria chamar as pessoas que precisam perdoar alguém aqui. Pode vir, não fique com vergonha. Isso é culto de libertação. Eu poderia chamar pelo seu nome agora, mas eu não vou chamar pelo seu nome. Eu queria que você viesse, que você não perdoa. Pode levantar. Tem uma pessoa que não perdoa nem a nora dela. Vai, cadê você? Vem. É verdade. Às vezes a gente ri, mas não é caso de rir, é caso sério, é caso que eu preciso perdoar. Um já veio. Tá vendo? Às vezes você fala com Deus assim, Senhor, tudo que eu faço não dá certo. E eu nem tenho dormido direito. Deus está falando com você aqui agora. Hoje vai mudar a sua vida. Você vai perdoar porque as coisas passadas já se passaram. E o que eu tenho para você é bem melhor. É muito melhor. Pode vir. Está faltando, né? Eu podia chamar, mas eu não quero chamar, sabe? Eu acho que a bênção é igual aceitar Jesus. Não adianta você falar, vem aceitar Jesus, rapaz. Vem aqui, fica aqui. Com revólver. Vai aceitar? Vou. Senão você é arrebatado agora. Tem que sair de dentro. A coisa começa de dentro para fora. Amém? De dentro para fora. Cadê? Falta uma pessoa? Eu não sei se você quer voltar para casa com esse coração de pedra. Deus quer fazer seu coração de carne. Olha, para você saber que Deus está falando com você, Deus fala assim, você vai perdoar ele. Não precisa voltar para ele, não, mas tem que perdoar. Xaramanabacandaraplás. Sirimiandalabaçubricantarebia. Alabaçubriandas demantos. Eita glória. Você não vai cair, não. Pode segurar a criança. Amém? Eu quero que você agora, nesse momento, feche os seus olhos. Amém? Eu quero dizer para a irmã aqui, foi feita uma obra de macumbaria. E essa obra que foi feita de macumbaria é para trazer isso no seu coração, ódio, raiva. Mas Deus vai liberar ele hoje, porque o Senhor é o Deus que está no mundo espiritual, tá? E Ele vai fazer grandes coisas aí acontecer. Eu vou só orar para vocês, amém? Mas eu quero que vocês tenham a fé que Deus vai trabalhar no seu coração. Tem uma pessoa que está aqui na frente, vai sentir um pouco tonta, mas não vai cair. Só fica só no azeite, porque Deus está no... eu posso contemplar anjos neste lugar. Eu posso contemplar anjos neste lugar. Amém? E para ter uma ideia, tem uma pessoa do lado de lá, o Senhor, na minha oração aqui, Ele vai estar curando essa pessoa da coluna, tá? Pode ter certeza, talvez a sua coluna está até queimando aí agora, hein? Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, neste momento, ó Deus, eu apresento mais uma vez a minha vida. E creio aqui agora, Pai, que o Senhor estará tocando nessas pessoas aqui, Deus. Meu Deus, nós não aceitamos, Senhor, nem o mal. Nós não aceitamos, Pai, nem coração fechado. Porque o Senhor nos trouxe para ser bênção, para ser vitória na vida das pessoas. Toma esses vasos aqui na frente, porque eles são escolhidos do Senhor, Pai. E eu creio que não vai impedir as bênçãos, Senhor, até a construção da casa desta
desta mulher vai dar andamento agora. Em nome de Jesus, ó Deus, passa as tuas mãos agora. Em nome de Jesus, ó Pai, curando, salvando, libertando agora, em nome de Jesus. Assim eu creio, profetizo e determino, em nome de Jesus. Bate palma, igreja. Amém. Amém. Faz assim com a mão. Minha irmã, Deus está te dando uma chave. Tá? E essa chave que Deus está te dando, ela está abrindo portas. Olha só, meu Deus, é forte. Você vai escolher através dessa chave a porta que você quiser. Deus está mandando dizer, mas não para engrandecer o meu nome, mas a irmã conte o testemunho para aumentar a fé desses irmãos aqui. Amém? Bate palma, dá glória a Deus. Pode voltar para os seus lugares. Oh, rabaço, Briana. Pode mais? Ah, meu Deus, né? Ele me deu, né, até meia-noite, mas não vou ter meia-noite, né? Ele falou, pode ir até meia-noite, mas eu não vou ter meia-noite, não. Meu Deus, é forte, né? Deus, minha irmã, ele fala assim, não olha para trás. A irmã tem olhado muito para trás. Deus fala com a irmã, não olha para trás, não. O que passou, passou. Faz assim, ó. Olha porque Deus tem para você hoje. Aí Deus fala com você, valoriza o que você tem hoje. Porque se você colocar bênção lá, vai ser abençoado. Não pensa assim, antes era assim, por que eu fiz isso? Olha só, não estou dentro da sua mente, é Deus. Deus fala assim, valoriza o que você tem hoje, cuida do que você tem hoje, faz o que você tem hoje, para amanhã. Tá? Não olha para lá, não. Você sabe que você sofreu lá também. Era bom, mas você sofreu. Deus está falando com você. Faz hoje. Amém? Bate palma. Eu achei que tinha alguém aí do seu lado em cima, mas não é não, tá? Deus me mostrava. Deus mostrava um anjo do seu lado. Deus mostrava, minha irmã, que a irmã está precisando de um abraço. Alguém pode abraçar ela ali, pastor? Levanta, minha irmã, deixa alguém te abraçar. Fecha os seus olhos antes dela te abraçar. Fecha os seus olhos. Agora abre os braços e abraça ela, vai. Abraça, isso. Olha o que ela está precisando. Sabe por quê, irmãos? Ela não tem abraço. Quanto tempo ela não recebe um abraço? Quanto tempo ela não recebe? Quanto tempo ela não recebe esse abraço? É isso que ela está precisando. É desse abraço para ela sentir acolhida. Quantas pessoas estão aqui dentro que entram na sua casa, entram na sua igreja, entram no seu trabalho e saem e não recebem um abraço nem um oi? Aí, minha irmã, tá vendo o sorriso? É isso, vai junto com a lágrima. A gente precisa de receber um abraço. Deus, Ele fala que Ele está nesse lugar, amém? Ele está nesse lugar. E Deus fala assim para 8 pessoas, para descansar no Senhor. 8 pessoas. Quando você sair daqui, não sai como você entra, não. É gostoso vir à igreja um dia de culto, mas não saia como entrou, saia diferente. Amém? Deus fala com a irmã, para a irmã sair diferente hoje. Não sai como entra, não. Sai diferente. Sai crendo que Deus entrou na sua casa. Sai crendo, minha irmã, que Ele é a solução da sua vida. Sai crendo, minha irmã, que Deus está trabalhando. Eu sei que quando você olha para o vaso, você fala assim, esse vaso não vale nada. Esse vaso não tem conserto mais. E a última palavra minha ainda é Deus. Ó, tem vida lá, é um vaso. Amém? Bate palma, dá glória a Deus. Eita glória! Xaramassubra. Varão, vai vir uma bandeja para o irmão.
Tá? O irmão tem resistido muitas coisas. Mas vai vir uma bandeja para o irmão. Mas o Espírito Santo vai falar com você assim, eu não estou nesse negócio. Tá bom? E não tenha medo. Tá? Pode resistir. Porque quem te chamou foi Deus. Você pode lembrar do livramento que Deus te deu. Você viu, na sua frente. Deus fala com você assim, quem cuida sou eu. Terra na baixa, orabanai. Pode bater palma, eu gosto de palma. Aleluias. Eu vejo que quando a gente vai pregar, não sei se tem assembleiana aqui, mas quando a gente vai pregar nas assembleias, né, que eu prego muito nas assembleias, lá de Vespasiano, Matozinhos, aqueles lugares, eu fico coçando para bater palma também, os irmãos, eles não batem palma, irmão, não bate, né? E é gostoso bater palma. Quando a gente está numa festa, a gente bate palma para o aniversariante, está numa política, bate palma para o fulano. E Jesus gosta quando a gente bate palma para ele. Ele sente. E outra coisa, se você bater palma em qualquer lugar é diferente, mas na igreja sai fogo na nossa mão. Porque há algo diferente. Amém? Vou entregar a última por causa do horário. Amém? Glória a Deus. Minha irmã, Deus, é para a irmã, ele fala com a irmã assim, os seus sonhos. É os meus sonhos. E por que você está preocupando com o dia de amanhã? Ó, forte. Por que você preocupa com o dia de amanhã? E por que todas as vezes que você ora, a mesma coisa? Se você já me falou, ó, Deus está falando com ela, se você já me fala, todo dia nas suas orações, e tem dia que você nem ora, você já me fala sem orar, só glorifica, porque meus ouvidos não estão gravados para que não possa te ouvir, e nem as minhas mãos encolhidas para que não possa abençoar. Agradece agora, passa a agradecer, para me fazer assim, ó. Não preocupa com o dia de amanhã. Quem te sustentou até hoje foi eu. Não foi o homem, foi eu que te sustentei. Eu sustento os teus. Achandei com manabassúbria. Eu sou o Deus que abriu a porta. Você lembra? Você me pediu para lá? Para aquele? Você lembra? Foi eu que abri aquela porta. Como que eu não ouço as suas orações? Então agora não pede, só agradece. Vou te surpreender ainda até o final desse ano, diz o Senhor. Meu Deus. Deus está neste lugar, amém, igreja? É forte. Minha irmã, levanta a mão. É obreira, levanta a mão. É a irmã mesmo, mais alta, muito pouco. Como é que o anjo vai? O anjo, ele não gosta de tímido não, ele gosta de... Pode levantar a mão, isso. Levanta a mão. Deus falou comigo assim para a irmã. Não desista do seu chamado. Quem te chamou foi eu. A prova é grande. Mas não desiste por causa de prova. Quem te chamou foi eu. Eu venci, diz o Senhor. Tu também vai vencer. Não desiste desse chamado. Vou te exaltar na terra. Vou te exaltar. Come a minha palavra, ó. Que grande será a missão, diz o Senhor, forte. Bate palma, igreja, bate palma, glorifica o nome do Senhor. Vaso também passa a prova. E o vaso não entende, né? O vaso nunca entende, que pega ele, põe aqui, põe ali. Não preocupa não, porque tem vaso que só fica parado ali, só de enfeite. Mas o vaso que ele é usado, ele pega ali, põe lá. Né, eu vejo lá a minha esposa, né, que está ali, né, ela pega o vaso, põe ali, põe a planta lá, e cada dia está no lugar, eu falo, gente, isso aqui tá... Não, e agora é o seguinte, ela comprou mais planta, irmãos. Lá em casa parece floresta. E ela muda as plantinhas, e muda as plantinhas, e muda ali, muda tudo. Sabe por quê? Porque o vaso tem que ser bonito, tem que ser usado. O vaso tem que florescer. Amém? Seja um vaso. Essa foi a mensagem hoje, pastor. Deus falou comigo. Você não vai pregar lá, não. Não vai mesmo pregar em Josué. Você vai pregar em Jeremias. Porque a minha igreja
Ela não tem que só ver a glória da segunda casa, não. Ela tem que ver a glória todo dia na vida deles. Amém? E o Senhor manda dizer, não só a glória da segunda casa, mas todo dia a glória da sua vida será maior do que todas, diz o Senhor. Amém? Bate palma, glorifica, exalta o nome do Senhor.